Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Vamos para mais uma análise bíblica, mais um profeta. Hoje, a gente mergulha na vida e na mensagem de Jeremias. Olá! Pois é, Jeremias. Uma figura fascinante. Ele era sacerdote, né? E foi chamado por Deus num momento assim super turbulento. Bem nas décadas finais do reino de Judá, sabe? Pouquinho antes daquela queda terrível de Jerusalém. E a vocação dele não era pequena, né? Não mesmo. Era dupla. Profetizar para Israel, para o povo dele, mas também para as nações vizinhas. Uma tarefa imensa. E a missão que Deus deu, nossa, arrancar e derrubar, mas também plantar e construir. Uma coisa meio paradoxal, né? Exato. Mostra bem a atenção do ministério dele desde o começo. Vamos tentar desvendar um pouco mais essa figura tão marcante. Combinado. Por onde a gente começa? Qual era o centro da mensagem dele? Olha, o ponto principal que Jeremias batia na tecla era o rompimento da aliança. Israel tinha quebrado o pacto com Deus. Isso aparecia de duas formas bem claras, sabe? A primeira era a idolatria. Terrível. Que ele comparava com o adultério, né? Uma traição espiritual. Isso. E a segunda era a injustiça social. Profunda, especialmente contra os mais fracos, órfãos, viúvas, estrangeiros, coisas que a lei de Deus condenava explicitamente. E os líderes? Reis, sacerdotes, eles não ajudavam? Pelo contrário, Jeremias denunciava que eles estavam corrompidos, tinham abandonado a lei, os mandamentos de Deus, eram parte do problema. Tem aquele episódio famoso, o Sermão do Templo, no capítulo 7. Isso ilustra bem, né? Perfeitamente. O povo ia ao templo, fazia os rituais, achava que estava tudo certo com Deus, tipo um amuleto de sorte. Aham. Mas fora dali, nossa, cometiam todo tipo de pecado. Roubo, assassinato, adultério, até sacrifício de crianças. Uma coisa horrível. E Jeremias chega lá e joga na cara deles essa hipocrisia. Não confie em palavras enganosas. Exatamente. Ele denunciava essa falsa segurança. Não adianta o ritual se a vida tá errada, né? E por causa dessa teimosia, dessa infidelidade toda, veio o aviso do juízo. Sim. Deus anuncia as consequências. Jeremias foi bem específico. O império da Babilônia viria. Como um instrumento de Deus, é isso? Isso mesmo. Um instrumento para executar a sentença. E a sentença era dura. A destruição de Jerusalém, do templo e o exílio. 70 anos, né? Ele menciona isso no capítulo 25. Sim, 70 anos de exílio na Babilônia. Uma previsão bem detalhada. Isso ajuda a gente a entender por que ele é chamado de profeta chorão, né? A angústia dele devia ser imensa. Com certeza, imagina saber o que ia acontecer, amar aquele povo e ver eles rejeitando a mensagem, caminhando para o abismo. Não era só pela rejeição da mensagem, mas pelo sofrimento que ele sabia que viria. Exato, e era um ministério muito solitário. Deus até proibiu ele de casar, de ter filhos. Como um sinal do juízo que estava chegando. Isso, um sinal vivo da desolação, do fim da normalidade que Judá ia enfrentar. A vida pessoal dele virou parte da profecia. E a perseguição que ele sofreu foi intensa também. Muito. Ele foi odiado, ameaçado várias vezes, foi preso, jogado numa cisterna cheia de lama, quase morreu. Nossa. Ele sentiu na própria pele a dor da rejeição, a mesma rejeição que Deus sentia do seu povo, sabe? E mesmo assim ele continuou. Continuou, perseverou, até intercedia pelo povo, mesmo quando Deus em certo ponto disse para ele parar de orar por eles, porque o juízo era certo. Que fidelidade, hein? Mesmo no sofrimento. A vida dele é um testemunho de angústia, mas também de uma fidelidade incrível no meio da adversidade. Mas, e a esperança? No meio de tanta dor, tanta destruição anunciada, surge alguma luz. Porque Jeremias não é só desgraça, né? Não mesmo. Isso é fundamental. Jeremias não anuncia só o juízo. Deus, na sua fidelidade, mesmo com a rebeldia do povo, promete restauração. Ah, bom. E o ponto alto disso é a promessa da nova aliança. Aquela passagem linda do capítulo 31. A nova aliança. Diferente da antiga, né? Sim, Deus diz que não ia mais escrever a lei em tábuas de pedra, como foi com Moisés no Sinai. E onde ele escreveria? Nos corações. Diretamente nos corações do povo. Uma transformação interna. Uau! Isso muda tudo. Não é só seguir regra.
é ter o desejo de obedecer vindo de dentro. Exatamente. Ele promete perdão completo dos pecados, cura para aquela rebelião teimosa, sabe? E um relacionamento íntimo, pessoal, restaurado com Deus. E essa promessa, ela aponta para frente. Com certeza. Aponta para o futuro. Para a vinda do Messias, aquele descendente de Davi prometido, e nós, como cristãos, vemos o cumprimento pleno disso em Jesus Cristo, né? Claro, a nova aliança que Jesus inaugurou. Exato. E tem um detalhezinho no final do livro, né, sobre o rei Joaquim. Sim, o rei cativo, herdeiro de Davi, que estava preso lá na Babilônia. No finalzinho, ele é liberto, tratado com bondade pelo rei da Babilônia. Quase como um fiozinho de esperança ali no meio do exílio. Pois é, um sinal pequeno, mas significativo. Mostra que Deus não tinha esquecido suas promessas, nem a linhagem de Davi. Mesmo depois de toda a destruição, os planos de Deus continuavam. Então, olhando para Jeremias como um todo, a gente vê a seriedade do pecado, né? As consequências são reais. O juízo divino é algo sério. Sem dúvida. Mas talvez acima de tudo a gente vê a fidelidade de Deus, que não desiste. Mesmo com toda a rebeldia humana, ele mantém as promessas. Ele oferece um futuro. Um futuro de restauração, de esperança, e essa esperança está ancorada nessa nova aliança, firmada no coração. Uma mensagem poderosa. De advertência, sim, mas também de uma esperança imensa. Que continua relevante para nós hoje, com certeza. Com certeza. Bom, por hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos na leitura. Deus abençoe grandemente.